Boa noite! Boa noite, gente. Eu sou Júlia Mazieri. Binho Alves na área. Sejam todos bem-vindos aí a mais um podcast, a mais uma quinta-feira, onde a gente vem falar mais um pouquinho sobre testemunhos, sobre oração, sobre vida de oração, conhecendo mais pessoas, né? É isso aí. Já aproveitem, sigam a gente nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, @podcast Gente de Fé. Toda quinta, às 20 horas, estamos aqui com novas histórias, novas pessoas pra gente conhecer, assim como vocês, né? Isso aí, novas piadas, né? Novas, né? Porque eu tô treinando pra ter piadas melhores. Então, Raul, não dá risada, Raul. Né? Então, eu tô treinando pra trazer. Essa piada já foi boa. Foi boa já, tá vendo? O Raul me entende, né? Então, mas que a gente possa ter uma quinta-feira aí feliz, alegre, pra gente possa partilhar um pouquinho mais sobre Deus, né? Sobre coisas boas, porque o nosso mundo tá precisando. E nosso versículo de hoje, que a gente vai partilhar aqui, tá em João, 1 João 4:7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então que a gente possa ter amor, a gente possa distribuir amor, a gente possa ser amor, a gente possa levar essa caridade, esse amor às pessoas, porque nosso mundo está precisando muito. Né? A gente precisa muito levar amor até o próximo. Né? Perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Né? Amar... Então, que a gente possa realmente derramar o amor aí ao mundo. Nossa, que amoroso, que bonito. Tô muito amoroso hoje, né? Sério? Tô muito amoroso. Tem que ver antes de começar. Que amoroso que é. Pra aturar a Júlia só com muito amor. Só com muito amor. Né? Meu Deus. E hoje a gente tem um entrevistado especial. Cara, ele é difícil, especial. Hein? Esse foi difícil de ter Especial. aqui. Esse foi difícil estar aqui com a gente. Mas tem uma história de fé legal, uma história de fé linda, né? Que sempre a gente vem partilhando algumas coisas. Queria já dar as boas-vindas ao Rômulo. Né? Seja bem-vindo aqui, irmão. É uma alegria imensa, é uma alegria, né, Júlia, pessoal que está em casa, poder estar aqui, né? Acompanho, né, o podcast de vocês e eu sei o quanto o testemunho de pessoas de fé pode edificar outras pessoas, né? Uhum. E eu posso dizer que eu sou edificado por esse podcast. Amém. Então, é uma alegria, né? E saber que o amor tudo transforma. Eu fui transformado pelo amor de Deus. Por pessoas que me amaram. E hoje eu tenho a graça de poder estar testemunhando esse amor. Certo? É isso aí, eu acho que né, começamos aqui com amor, né? Eu acho que é isso. Tem que ter amor para evangelizar. Sim. Né? Quem não tem o amor não evangeliza, não leva a palavra de Deus para frente. A gente tem que ter isso, né? Eu acho que a palavra nada é por acaso, né? Peguei ela agora há pouco, a gente estava começando aqui, nada é por acaso. E Jesus nos amou muito, né? Sim. Jesus nos amou tanto que se entregou no alto de uma cruz para que nós tivéssemos a salvação. Então, né? Mas é um prazer ter você aqui. A gente tentou gravar Por umas 2 vezes. Foi. Eu vou contar essa história antes de começar. A gente tava próximo de parar a primeira temporada e eu falei, Rômulo, vamos quinta-feira lá gravar e não sei o quê. Ele falou, não, vamos, irmão, vamos sim. Só que ele tinha marcado de ir no cinema com a família dele, desmarcou o cinema. Imagina a cara desmarcou o cinema com a esposa dele, Desmarquei com o os cinema. filhos. Não, quinta-feira eu tenho um podcast, gente de fé. Tudo certinho. Chegamos aqui. Deu uma pequena confusão no estúdio. Na agenda do estúdio. E eu tava me afastando também, não comuniquei. Colocaram outra pessoa no lugar para gravar. Ou seja, não gravamos. Chegamos aqui na porta. A gente parou na porta, assim, e voltamos. Voltamos pra casa. E depois, né, como bons atletas que nós somos... Sim. Meu A Deus! gente foi bater uma bola, A né? gente foi jogar uma bola. Daí me veio o Rômulo ligar pra mulher dele pra justificar. A gente tava sentado, esperando o futebol começar. Veio o Rômulo todo feliz, assim, ó, com o
telefone, né? Todo saltitante, assim, ó. O que você tá fazendo, Romulo? Não, vou falar pra minha esposa que eu tô ao vivo no podcast. Vou falar pra ela gravar um vídeo. Mano, a esposa dele falando bem dele. Falando bem Romulo é uma dele. pessoa boa, aí não sei o Eu quê. só falei pra ela, né, irmão? Falei assim, Camila, tô ao vivo aqui no Gente de Fé, né? O que você tem pra falar do Rômulo? E aí Aí ela falou. aí eu me enchi de alegria. Fez até mais gol no dia. Nossa, fui bem aquele dia. Que dia foi bem. Né? Mas Tadinha. daí marcamos, aí quinta-feira passada tentei agendar com o Romulo, aí eu tive que desmarcar. Sim, Falei, sim. caramba, meu, uma hora Demais. sai. Daí hoje estamos aqui pra falar um pouquinho sobre Deus, sobre fé. E a gente quer conhecer, né? Quem é o Rômulo, Onde mora. O que come, onde habita, o que faz, Quase tudo, um tudo. extraterrestre. é isso. Eita. Queremos saber quem é o Rômulo. Cara, eu costumo dizer, né? A minha formação familiar, ela é um pouco complicada. Eu digo que eu nasci em uma família enferma, né? Com a enfermidade do alcoolismo. Meu pai era alcoólatra, né? Desde que eu nasci, desde a adolescência dele. E aí minha mãe fala que eles estavam juntos, já tinham minha irmã, e aí foram embora para o Piauí, da onde eles vieram. E aí ficou grávida minha mãe. Eu nasci com 7 meses, fiquei muito tempo na incubadora até sair. Então foi uma luta para mim poder nascer, né? Depois a gente vai entender muitas coisas. Você é do Piauí? Eu nasci lá e já vim para cá. Caramba. Meu pai estava desempregado aqui e precisou voltar para lá para ver se conseguiu alguma coisa. Depois não conseguiu, veio para cá. Eu tinha 11 meses de idade. Então, minha vida inteira Viveu foi aqui. aqui. E aí eu cresci já vendo, né, o que o alcoolismo faz dentro de uma família, Uhum. né? Porque a gente fala das drogas ilícitas, pouco se fala do álcool, né? Uhum. Só quem tem um alcoólatra dentro de casa sabe o que o álcool faz, né? Ele divide famílias, ele destrói pessoas, lares. E aí desde pequeno eu fui vendo, né, o meu pai chegando bêbado em casa, carregado, né, não sabia o que fazia, vomitava pela casa. E você vai criando um trauma desde a infância. Uhum. Porque eu olhava para os meus amigos, eu não via os pais daquela forma. Os pais deles não faziam isso, né? Não. E eu falava, cara, por que só meu pai é desse jeito, né? Às vezes eu tava jogando bola, e era de um campo do lado da minha casa. Enquanto eu jogava bola, meu pai passava bêbado. E aí meus amigos falavam, olha lá, ó seu pai lá de novo. Meu Deus. Então pra mim, era uma vergonha, Uhum. né? Era uma vergonha, fora que, assim, não era só vergonha fora de casa, era dentro. Porque o meu pai se tornava, às vezes, agressivo, com palavras, com gestos, e aí até agressão, né, física, Nossa. né, na minha mãe. E eu me sentia incapaz, né, de fazer alguma coisa, porque eu era pequeno, eu via as coisas. Quantos anos você tinha nessa época? Cara, eu me recordo de muitas coisas, assim, dos meus 5 anos pra frente. Bem novinho. E pratos jogados no chão, panela jogada, sabe? Por nada. Por simplesmente não tá bem. E aí eu falo, né, uma coisa, né? A gente vive a codependência, Binho. Quem tem um dependente dentro de casa sabe. A codependência. Tudo depende de como ele tá. Se meu pai tava bem, a minha família tava bem. Se meu pai não estivesse bem, Tá todo mundo mal. e isso é a codependência, né? Eu era um codependente. Eu, a minha irmã e minha mãe. Éramos codependentes do meu pai. E aí eu lembro que por volta dos 9 anos de idade, o meu pai no domingo, né, assistindo à noite, virou uma panela de macarrão, jogou na parede, quebrou o prato no chão. E eu falo, as marcas ficaram lá muito tempo, né? Mas ficava dentro. E eu lembro que no outro dia minha mãe me levou para uma delegacia para denunciar o meu pai. Nossa. Ela foi denunciar o meu pai. E eu lembro, em vez de ir para a escola, eu fui para uma delegacia e aí minha mãe, conversando com a delegada, depois de falar tudo o que aconteceu, a delegada chegou para mim e falou assim, menino, o que você prefere? Que o seu pai vá para casa bater na sua mãe ou que ele fique preso aqui conosco? Nossa. Com 9 Cara, anos aquilo de dali idade. me arrebentou, porque eu fiquei imaginando meu pai preso. Mas seu pai indo pra casa com a sua mãe também. Então, mas pra mim, meu pai sempre foi uma pessoa boa.
Sempre. Meu pai era muito quieto, trabalhador, levantava 4 horas da manhã para trabalhar. Trabalhador, sabe? Era ele, bebê, ele se transformava numa pessoa que ele não era. Caraca. Tanto que ele ficava falante, né? E aí eu fiquei muito preocupado com meu pai sendo preso. E aí os meus pais se separam a primeira vez. Se separam, tal, e meu pai vai morar atrás de um bar. Nossa. E aí se afunda, né? Uhum. Se afunda. Eu só via o meu pai bêbado. Só vi o meu pai bêbado. E aí eu lembro que eu chegava na casa do meu pai, tinha umas cápsulas de bala. E eu falava, pai, eu quero ver o revólver. Eu pensava, eu quero aprender a atirar com meu pai. Porque o filho, ele vai olhar uma referência. Uhum. Ele se espelha no pai, né? Ele se espelha. O pai, ele tem que ser o herói, mas muitas vezes ele é o vilão, Uhum. né? E eu queria ter essa referência. Cara, eu pensava que, pai, você tem que me ensinar a atirar. Cadê o revólver? Ele falou, não posso mostrar. Mas eu vi as cápsulas lá, né? E aí eu lembro que um dia eu fui visitar meu pai não conseguia abrir a porta. Só escutava o gemido dele. Só escutava o gemido. E aí eu batendo na porta, pai, o que você tem, cara? Eu não lembro o que eu fiz, consegui abrir a porta. Quando eu fui ver meu pai jogado no chão, levaram meu pai pro hospital. Aí minha madrinha levou ele pro hospital do convênio, né? Ele ficou 10 dias entre a vida e a morte, Caramba. por causa da bebida. Saiu da UTI, ficou mais 3 meses internado no hospital. Meu pai virou um esqueleto humano, Nossa. né? Eu falo, ó, nos comerciais não mostra isso, né? Uhum. Meu pai virou a pelanca pura, ele não tinha mais músculo, ele perdeu o cabelo, ele, tipo assim, toda a fisionomia dele, né? Ele foi perdendo, né, a dignidade, né? Ele parecia um esqueleto. 3 meses no hospital. 3 meses no hospital. E aí eu vi algo muito bonito da parte da minha mãe, Binho. Ela cuidou dele. Minha mãe acompanhou todo o tratamento do meu pai. Nós íamos visitar todos os dias, né? Eles estavam separados. E quando meu pai foi sair do hospital, ela falou assim, ó, você vai voltar para casa. Caramba. O catecismo da Igreja Católica fala isso, né? Eu costumo dizer, a família é a escola do perdão e da caridade. É onde nós aprendemos a perdoar e a amar de verdade, né? Porque é muito fácil perdoar quem tá fora de casa. Uhum. É muito fácil amar quem você vê de vez em quando. Difícil é você amar aquele que Todo convive, dia. né? Que às vezes um espinho bate em você e machuca, né? E assim, minha mãe ferida, sabendo que meu pai estava se envolvendo com outras mulheres, né? Leva o meu pai de volta para casa. Aquele homem que era um esqueleto começou a engordar, criar força, voltou a trabalhar, engordou. Só que ele continuou sendo orgulhoso, né? Ele não abriu espaço para o amor, né? Onde o orgulho tá, o amor não tem espaço. Os dois não convivem. Não convivem. E aí meu pai começou a se envolver com outras mulheres morando dentro de casa. Nossa. E eu via tudo isso. Caraca. Eu via meu pai ligando, né, tal. E aí minha mãe sabia de tudo, falou assim, ó, não dá pra gente permanecer junto. É melhor, né, a gente se separar novamente. E aí, por volta dos 12 anos, eles se separam. E aí, quando meu pai não bebia mais e se separar da minha mãe, porque o médico falou pra ele, se você voltar a beber, você morre, né? E às vezes assim a gente aprende, né? Ele parou de beber. Só que com 12 anos de idade, quando meus pais se separaram, eu comecei a beber. Nossa. E é engraçado, porque assim, fica uma brecha dentro de casa, né? Quem é filho de pais separados sabe o que eu tô falta, falando, né? né? Perde a Faz referência. falta, né? Você aumenta o seu limite, né? Porque é só um pra olhar, só um pra cuidar. E a minha mãe acabou sendo pai e mãe, né? Pra cuidar de mim e da minha irmã. Meu pai sai de casa, e aí eu lembro que eu queria beber as mesmas coisas que meu pai bebia. Meu pai nunca foi de beber cerveja, vinho, nada. Meu pai gostava de beber Só as fortes. as fortes, né? Por ter vindo lá, né? Já da terrinha, já daquele jeito, né? Criado daquela forma. Não que meus avós criaram ele dessa forma, Uhum. mas ele aprendeu a vida dessa forma, né? Então eu queria beber as mesmas coisas do meu pai. E eu lembro que o meu pai, eu era pequeno, meu pai me levava pro bar. E eu sempre queria beber o que o meu pai bebia. Só que ele nunca me dava.
Só que eu lembro de uma vez ele falar, um dia eu vou parar de beber e o Rômulo vai continuar Caramba, no meu meu. lugar. Você vê com as palavras sem poder, né? Eu falo, né? A palavra do pai e da mãe, ela tem uma profecia na vida do filho, né? É verdade. Uhum. Tanto pra bênção quanto pra maldição, Meu né? Deus. Não que eu falei, porque meu pai falou, Falou, eu não. vou beber. Não. Mas no seu subconsciente isso ficou. Mas existia uma curiosidade, Uhum. né? Todo vício começa por uma curiosidade. Todo pecado começa por uma curiosidade, né? E aí eu comecei a beber com 12 anos, e aí comecei a finais de semana sair no finais de semana, quando eu ia ver, eu já tava bebendo todo dia. Rômulo do céu. 15 anos eu passava no bar debaixo da escola, na rua debaixo da escola, eu ia beber. Tipo, sabe? Vou beber pra mim chegar na escola alegre. Porque eu lembro que meu pai bebia antes de trabalhar. Meu Deus. E nesse tempo todo, meu pai limpo. Então, você imagina pra minha mãe, que conviveu, Viveu isso com seu pai e vivendo com você. sim. E eu lembro de chegar, cara, bêbado em casa, e minha mãe teve que me dar banho. Sabe? Escutar da boca dela, você tá sendo igual ao seu pai. Você tá me matando igual ao seu pai. Cara, aquilo dali era uma facada dentro de mim. Só que eu não aprendia, né? Eu não aprendia. E, cara, quantas vezes, né? Vinha aqui pra Ribeirão, passava as madrugadas, chegava, na época eu fazia crisma. Eu lembro que eu chegava no crisma virado. Virado. Porque, independente de tudo, minha mãe sempre guardou a fé, Uhum. né? E eu vejo que isso me livrou de muitas outras coisas, né? A oração antes de dormir, né? Vai fazer a primeira comunhão. Acabou a primeira comunhão, vai fazer crisma. Sua mãe era da igreja? Ela não era participativa ativamente, mas Uhum. ela sempre cobrou da gente, sabe? Uhum. Então ela queria que de alguma forma a gente seguisse aquele caminho. E aí eu seguia, mas era daquele jeito, né? Seguia do teu jeito. Do meu jeito. Eu queria o Deus da minha forma, né? E achava que eu tava certo, porque pelo menos eu tava indo na igreja, eu tava fazendo crisma, Fazendo o que ela pediu, né? fazendo o que Você ela tava pediu. indo? Caramba. E aí, né, a gente procura desculpas, né? A gente sempre procura desculpas. E sempre a culpa não é nossa. Não, nunca é nossa. Nunca é nossa. A gente sempre terceiriza aquilo que a gente faz, não assume, né? E aí eu fui, né? 17 anos de idade, naquela rebeldia, né? Andando com pessoas que já não só bebiam comigo, mas usavam drogas. Eu sempre guardei algo, cara. E eu falo que eram as orações da minha mãe e era o que eu rezava toda noite. Porque independente se eu chegava bêbado em casa, eu sempre rezava antes de dormir. Sempre. Independente da forma que eu tava. Eu lembro de sair com os meus amigos, todos usando droga. Eu ia pra show de reggae, cara. E você sabe que show de reggae, todo mundo querendo fumar maconha. Eu lembro que de 6 amigos meus, né? 6 usaram no dia. Muitos não usavam, né? A primeira vez foi ali e falava, Rômulo, vai, mano, é só uma vez. É só hoje. Eu falei, não, eu sei que eu vou magoar minha mãe e eu sei que eu não vou voltar se eu entrar nessa daí. Uhum. E muitos não voltaram. Muitos morreram. Muitos se tornaram, né, pessoas ainda piores, porque a droga é só a porta de entrada, né? Outros começaram a roubar, morreram, né? E aí vai. E aí eu achando que eu tava certo, que eu era um filho bom. Imagina o Rômulo no show de reggae. É bem a cara Irmão, dela. eu tinha um cabelão, cara. Não. Eu tinha um cabelo grande. Imagina Nossa, o Rômulo no cara. reggae, mano. Desculpa, cara. Você mas imagina vai ele ter. de cabelo grande. Imagina. Eu tinha um cabelão grande, andava de boné, andava com o boné aqui assim, ó. Cabelão grande, meu, tipo assim, irreconhecível. Olha as fotos hoje, camiseta do Bob Marley. E minha irmã, cara, minha irmã sempre desconfiou, né? Minha irmã, ela sempre me entregou pra minha mãe, sabe? Mas sua irmã é mais velha ou mais nova? Minha irmã é mais velha. Mais velha. Então, quando eu era adolescente, eu apanhava muito dela ainda, né? Mas às vezes eu ia pra balada e eu encontrava minha irmã, cara. E era só bronca. Aí chegava em casa, minha mãe acabava comigo. Mas, né? E eu achava que eu enganava, né? A minha mãe, eu achava que enganava a minha irmã. A gente sempre acha, né? A gente sempre acha que tá enganando, que tá escondendo. A gente sempre acha. E a mãe vendo você passando, fazendo, meu Deus. Olha pra Então, e assim, às vezes,
Tipo, palavra de mãe, cara, você pode ser o filho mais revoltado que for. Ela sempre surte um efeito. Sente? Porque parece que a mãe fala pra alma. Ela não fala só pra você, né? E aquilo ficava marcado em mim. Porque a última coisa que eu queria fazer era magoar minha mãe. Ela já tinha sido bastante magoada, né? Oh. E aí eu fiquei ali, tipo, nessa vida e sempre Deus tem a forma de te buscar, né? Não importa o quanto a gente vá pro caminho errado, né? Deus sempre tem uma forma de te buscar. O quanto mais longe a gente vai, mais difícil vai ser pra nós, que andamos muito pra longe, ter que fazer o caminho de volta. E aí eu lembro que umas amigas do Crisma falaram assim, Romulo, você precisa fazer um encontro. Ao mesmo tempo que você tava no mundo, você tava ainda no Crisma. Eu lembro, eram amigas da escola e do Crisma. Uhum. E aí, tipo assim, por consideração, eu falei assim, vou. Vou lá, vai. Não Vou. tô fazendo nada Não. mesmo. Não, beleza, sempre considerei as duas como irmã e tal. Eu vou. Meu. Chegou na sexta-feira, tinha um show de reggae, cara. E eu louco pra ir pra esse show de reggae, fiz de tudo. Minha mãe não deixou eu sair de casa. Eu falei, mãe, deixa eu ir. Não, se você for, você não vai pro encontro. Não, eu vou. Não ia. Eu não ia. Não ia. Era a forma que eu ia fugir. fazer pra não ir pro encontro. E aí eu vou pro encontro com 17 anos de idade. Encontro do Crisma. Tipo, retiro de Crisma. Não era. Já era o Aliança de Israel. Já era aliança? Já era. Quantos anos a aliança tem? Irmão, tem uns 27 anos. Nossa. Tem 97. É, 27. E aí fui fazer a Aliança de Israel sem querer. Cheguei lá de cabelão. Né? Bonézão. Boné aqui, ó. Camisa do Bob Cara, eu Marley. queria muito ver uma foto disso. Camisa do Bob Espero. Marley. Pá, na igreja. Espero que você não converse com a minha esposa, porque ela tem as A fotos. gente vai arrumar, Vou botar dela Camila, agora. Camila, precisamos dessas fotos. Não manda. Você Por tem um favor. marido a zelar. Mas lembra que aquele dia ele te ligou, entendeu? Então. E aí, cara, eu fiz o encontro, irmão. Na última fileira, sem querer ir. E aí eu tinha 2 amigos lá que também não queriam estar lá. E eu passei o tempo todo ali relutando contra mim mesmo. Porque eu já sabia o que era certo, né? Porque querendo ou não, cara, lá dentro você sabe o que é certo e o que é errado. Dentro de você sabe, a consciência te acusa, né? E aí o que me pegou lá era que Deus podia salvar minha família. Que Deus podia transformar minha família. E eu olhava pra minha família, porque a minha decepção era que meus pais eram separados, né? Cara, como Deus pode transformar minha família? É loucura. E eu vi o testemunho das pessoas, tal, tanto que eu fiquei com aquilo dentro de mim. E aí você sai do encontro, você quer abraçar todo mundo, né? Ah, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. 1 semana durou meu encontro. 1 semana depois, eu já fui pro rolê de novo, já me afundei, e aí comecei a andar com pessoas piores, eu ia pra festa, cara. Eu lembro que os meus amigos todos usando droga, eu ia pro rolê, eu tinha que fugir da polícia, saía correndo. Tinha amigo meu ameaçado de morte, saía correndo também dos outros ladrões, e eu falei, cara, mano... Aí eu lembro que uma vez eu arrumei uma treta porque eu sabia que meus amigos estavam armados, né? E aí tinha um cara que eu não gostava, eu fui arrumar uma treta com ele. E aí já tira a arma, e já ameaça, e você se acha... Meu Deus. Né? O imortal. O imortal. Só que eu era um bobo. Eu falo, eu era um bobo. Porque eu não fazia nada de errado, a não ser beber, né? Que já é muito errado. Eu não fumava, não cheirava, não usava outro tipo de droga, mas eu estava no meio, né? A escola que eu estudava era praticamente uma biqueira. Todo mundo ficava usando droga e eu lá no meio. Então, se a polícia chegasse... Você ia junto. Eu ia junto. Com certeza você ia junto. Né? E aí eu lembro que nessa briga... Teve outro episódio que eu peguei um revólver, apontei para um amigo meu... Né, uma semiautomática com o dedo no gatilho. Ele falou assim, mano, se você puxa o gatilho, mano, 2 milímetros ela solta.
Você ia me matar. E eu bêbado, sem saber o que eu tava fazendo. Fui lembrar no outro dia, né? Aí, eu lembro que no dia que eu arrumei essa briga, eu fui muito bêbado pra casa. Meus amigos foram me levar embora. E parecia que chegava no portão de casa, cara, a lucidez vinha, sabe? Uhum. A lucidez, cara, toção, Uhum. né? Eu sabia cada degrau da escada e minha casa tinha 3 escadas pra subir. Imagina, eu subindo louco. Cara, eu... Meia hora pra subir, acha que tá ação O ainda. cabelo dele assim, ó. O boné. Nem tava mais. E aí, eu lembro que aquele dia eu antes de dormir, eu fui rezar. E eu lembrei das coisas que eu vivi no encontro. Eu comecei a chorar. Me pesou o encontro. 3 dias de encontro, foi? Foi 2 dias de encontro. E eu comecei a chorar. Eu falava, Deus, muda a minha vida, cara. Eu não sou isso. Eu sei que eu não sou isso. Cara, eu me senti um idiota de arrumar uma briga só porque meus amigos estavam armados. Sabe, na hora você se sente o bam, mas na hora... Depois você se sente o idiota. Você sabe que você é solitário, né? Porque o rolê... Você tá cheio de gente, mas você chega em casa... Tá sozinho. E os amigos são isso, né? São lá, né? São do rolê. São lá. E não pode nem falar que é amigo, né? Uhum. E aí, aquele dia eu lembro que eu chorei e fui dormir. E não mudei. Continuei. Na mesma vida. Garoto teimoso, né? Teimoso. Ele tava ali Garotinho batendo de frente. teimoso. Batendo de frente. E ali já começou a morrer colegas meus, Caramba. né? Os próprios colegas matavam uns aos outros por causa de droga, Gente. por causa de mulher. Outros se envolveram no crime. E aí eu fui perdendo vários colegas que conviviam comigo durante o final de semana. Eu, cara, que vida é essa, né? E aí eu comecei a fazer um curso. E minha mãe sempre desconfiou das pessoas que eu andava, né? Uhum. Ela sempre perguntava, e X, e Y? Mãe tem o faro. É. Mãe tem um faro pra essas coisas. Ah, eles usam, né? E o que você anda com eles? Né? Aí, tipo, sempre isso me pegava, né? Daí eu comecei a fazer um curso, terminei a escola, comecei a fazer um curso. E eu ia sempre passar alguns dias na casa do meu pai, que já morava lá no centro de Mauá. Eu, a minha mãe e minha irmã morávamos aqui na divisa de Ribeirão, Uhum. no Jardim Serrano. Eu cresci ali, né? E eu lembro que eu fiquei um final de semana na casa do meu pai, e a casa do meu pai era sempre a brecha. Porque eu ia pro rolê no sábado, quando eu chegava de madrugada na casa da minha mãe falava um monte pra mim. Eu ia pra casa do meu pai, eu tava liberado, né? Mas não falava nada. Meu pai não falava nada, às vezes ele saía também. Mas ele não bebia mais. Não bebia mais. Não bebia. E aí eu lembro que num domingo eu marquei, falei, pai, vamos almoçar junto? Vamos, tal. A gente marcou até de ir no bar do Jabá. E aí fui procurar meu pai, não achava meu pai. Caraca. Procurava, caramba, onde que meu pai foi? Perto da hora do almoço, já perto pra dar 1 hora. E aí eu vou no bar. O último lugar que eu queria encontrar meu pai, eu vejo meu pai no bar, com um copo de bebida na mão, bebendo a bebida alcoólica que ele bebia e que até ali tinha destruído nossa família, né? Uhum. Cara, eu saí dali com ódio, né? Porque pra mim era muito injusto o que meu pai tava fazendo. Não só comigo, com toda a minha família, né? Com a minha irmã, com a minha mãe. E voltar a beber sabendo que se ele voltasse ele ia morrer. Eu saí dali, Binho, com uma única vontade. Eu lembro que você começa a andar sem rumo, né? Como fala na palavra quando Caim matou Abel, ele saiu sem rumo, né? E eu saí sem rumo, cara, querendo acabar com a minha vida. Caramba. Eu queria que a minha vida, né? Eu queria acabar com a minha vida para que isso fosse uma mensagem pro meu pai daquilo que ele estava fazendo. Porque eu não via sentido na vida. Uhum. Eu só era um jovem que estava destruindo minha vida por causa da bebida. Uhum. Do rolê, das amizades, de tudo que eu fazia de errado. E aí eu saí dali, eu peguei uma avenida, a Avenida Barão de Mauá, né? E eu fui caminhando, cara, parecendo um louco na rua, não tinha bebido nem nada, com ódio no coração. Eu acho que eu tava com uma bicicleta, cara. E quando eu falava assim, agora eu vou. Sabe?
agora eu vou. E aí eu sentia algo me levando para a calçada. Quando eu lembro que eu cheguei ali próximo da paróquia São João, né? Até foi a paróquia onde eu me crismei. Num farol que tem um cruzamento lá, né? Esperando um ônibus ou um caminhão, alguma coisa que acabasse com aquela dor. Porque, cara, é como você lidar com ela. Né? Tem pessoas que sentem essa dor e acabam com tudo dessa forma que eu queria acabar. Né? Não vê nenhum passo à frente. E é uma atitude egoísta, porque eu só estava pensando na minha dor. Só em você e não nos outros que te amam, né? Não, eu não estava pensando na minha mãe, na minha irmã. Eu não estava pensando que eu ia tornar a situação ainda pior, né? Porque não era só meu pai bebendo de novo. Era a minha vida que tinha acabado, né? E ali eu sinto Deus falar comigo. Caramba. E aí eu falo que assim, não foi da maneira amorosa que ele falou comigo no encontro, mas foi da maneira justa, né? E eu lembro de falar assim, dentro do meu coração: Rômulo, quem precisa mudar não é o seu pai. É você. Quem precisa mudar é você. É você que está acabando com a sua vida, levando o seu chamado, né? A promessa que eu tenho para a sua família pro buraco, né? É você. E aí eu lembro que eu fui chorando, cara, para casa. Cheguei na casa da minha mãe não entendeu nada, porque eu cheguei chorando lá. Mas ela sabia que algo tinha acontecido. Algo tinha me machucado. O que aconteceu com seu pai? Né? E aquela noite foi uma noite de dor, cara. Uma noite de lágrimas, uma noite de, sabe, de arrependimento, de olhar pra minha história e falar, cara, ou muda agora, né? Ou... Porque ele te prometeu, né, naquele encontro, né, mudar sua família, Então. sua casa. E você não tá acreditando, você fazendo outro caminho. E tava jogando a culpa no... Não a culpa, mas assim, a responsabilidade no pai dele. Como se o pai dele tivesse que... Como se fosse uma missão do pai dele, na verdade era sua. E eu, assim, sempre fugi das coisas, né? A gente foge. Igual Adão fugiu de Deus quando ele errou, né? A gente quer se esconder, né? A gente se esconde. A gente se esconde. Dentro de mim eu sabia que eu tinha um chamado. Dentro de mim eu sabia que existia uma promessa, né? Bastava eu me entregar para que Deus fizesse algo, né? E tem uma música, cara, que é do Valmir Alencar, e tem uma frase que eu amo, né? A música chama Primeiros Passos. E ali eu tava aprendendo a dar os meus primeiros passos na fé. Deixar de ser quem eu era para me tornar aquilo que Deus queria que eu fosse, né? A música fala assim: se hoje eu reclamo como estão todas as coisas, então o que eu fiz para que tudo fosse diferente? Às vezes a gente só reclama, né? As situações contrárias da nossa vida a gente só reclama. Ah, por que Deus? Por que comigo, né? Sempre por que Deus? Nunca se coloca como instrumento de mudança para aquilo. A gente se acovarda, né? A gente não quer a mudança, a gente não quer buscar a mudança, né? A gente quer Não. saber por que deu errado, mas não quer mexer. Não... Ou a gente acha que Deus vai transformar tudo descendo aqui e falando, né? Não é assim. Deus, ele usa instrumentos para isso, né? Só precisava eu decidir por ele. E aí eu passo aquela noite escura, né? E como fala na palavra, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu lembro que naquele outro dia uma amiga minha me mandou mensagem e ela falou assim: hoje a gente vai pro grupo de oração. E ela é bem assim, sabe? Curta e grossa. Tem que ser. Nessas Conhece horas tem pessoas que ser. assim, irmão? Muitas. Sério? Ai, vixe, Cite Maria. uma. Júlia. Meu Deus! Eu não sou curta e grossa. Curta é. Raul confirmou. Curta é, né? Então, Pela altura. ela falou: você vai comigo pro grupo de oração. Eu falei: tá bom. Fui lá sem querer, tá? Né? Porque existe uma luta, né? A carne e o espírito. Né? Naquele momento a minha carne acabava comigo, né? E aí eu lembro que a pregação daquele dia era como se fossem umas flechadas em mim, cara. Também um testemunho falando sobre pai, né?
o Anderson Reis que tava pregando. Sério? Então, cada palavra era uma flechada. Você já pegou uma paulada Era uma logo de cara. facada, sabe? E eu lembro que o grupo de oração já tinha acabado ele pregando, tipo assim, atrasado já, todo mundo doido porque passou o tempo, e eu achando que acabou a oração, tchau, ele falou assim, ó, Deus tá pedindo pra eu fazer algo. Você que quer mudar de vida, vem aqui na frente e se ajoelha diante do altar. Deus vai mudar a sua família. Receba. Deus vai mudar a sua casa. E começou, eu falei, meu, é comigo. É comigo. Aí eu fui, me ajoelhei. Meu, sabe? Eu me levantei outra pessoa. É surreal, Com né? atitude. É Eu surreal. me ajoelhei e comecei a rezar. E eu falo, não comecei a rezar por mim. Eu não queria, né? Eu ser transformado. Transforma só a minha vida. Não. Eu queria que o meu pai fosse transformado. Eu fui por causa do meu pai, né? E eu sabia que a recaída não ia acabar ali. Não era só aquele copo. Sabe que é difícil pra ele Eu também, sabia, né? meu pai já tinha se internado, outras vezes em clínica de recuperação. Eu sabia que tinha todo um processo a se viver. E toda recaída é uma pior que a outra. E aí eu fui pra casa, pensando bastante, né, em tudo que estava acontecendo, em toda a mudança que eu tinha que fazer na minha vida. E aí eu já tinha terminado a escola, tudo. Eu falei assim, meu... Falei uns dias com meu pai, fiquei um pouco chateado com ele, né? Não tocava no assunto, mas eu tomei a decisão de sair da casa da minha mãe e ir morar com meu pai. Caraca. Radical, radical. Mas eu pensava em duas coisas. Eu não podia andar com as pessoas que eu andava antes, Uhum. porque me levavam pro buraco. Não me levava, né? Eu ia. Você tava indo. Né? As companhias, A companhia. elas ajudam. Elas ajudam. Mas eu sabia que eu precisava sair daquele ambiente Ao mesmo tempo ajudar seu pai. e ao mesmo tempo ajudar meu pai. E dito e feito, a recaída do meu pai foi muito pior. Muito pior. Meu pai começou a beber demais todos os dias antes de trabalhar. E aí eu falo, né? Eu larguei a comida da minha mãe, a roupa lavada, tinha tudo do bom e do melhor lá, né? Pra ter que lavar minha roupa, pra ter que fazer minha comida e a comida do meu pai. E às vezes pegar, né? Limpar a urina do meu pai, vômito. Cuidar dele mesmo, né? Cuidar. E como foi sua mãe nessa época? Aceitou de Cara, boa? minha mãe não você? entendeu, né? Minha mãe não entendeu. Algo que ainda não foi tão drástico assim pra ela, ela tinha um salão de cabeleireiro próximo da casa do meu pai. Uhum. Então, eu passava a tarde lá com ela. Enquanto eu não tava trabalhando, tava só estudando, fazendo alguns cursos, eu ficava lá com ela. Uhum. E minha mãe, por que você não volta pra casa? Por que você não volta? Não, eu vou ficar aqui. E aí, cara, ali eu comecei a ir pra igreja de segunda, terça, quarta, quinta. Era grupo de oração, quase todos os dias, missa. E, cara, eu ia de a pé. Cara, que disposição que a gente tem, né, cara? Quantos anos você tinha? Eu tinha 17, 18 anos. Eu lembro que, cara, meu aniversário uma vez foi na Sexta-feira da Paixão. E eu vivi aquele aniversário de uma maneira diferente, sabe? Em Deus, sabe? De uma maneira que eu nunca tinha vivido. E eu queria Deus, eu queria Deus, eu queria Deus com aquela promessa que Deus ia mudar minha família. E nisso minha irmã já tinha feito encontro. Então eu não tava sozinho, né? Eu já comecei a ficar feliz porque minha irmã começou a trabalhar no encontro e ela foi, acho que, a grande responsável para esse retorno meu, né? Porque enquanto eu tava perdido, ela foi fazer o encontro e ela começou a rezar por mim. Caramba. O mesmo encontro que você já tinha feito. Isso. Aí caiu na equipe, caímos na mesma equipe. Então ali foi muito importante pra gente se dar bem, né? Curar os nossos laços afetivos e tal. E aí com 19 anos de idade eu ganhei outro presente. Foi no dia do encontro. A minha mãe foi fazer o encontro. É nada. Até arrepia, Ai, cara. É nada. Minha mãe foi fazer o encontro, cara. E eu falo, cara, foi uma experiência assim, cara, que eu via as coisas acontecerem, né? Cara, minha irmã, minha mãe, E né? você? E aí no meio do encontro eu tô lá, tal, na equipe da vigília. Aí chega o Marcos, pregador do encontro, chegou pra mim e falou assim, Rômulo, sua mãe que tá fazendo encontro? Eu falei assim, Marcão, minha mãe e tal, todo feliz, né?
Ele falou assim, você foi o filho que ela tentou abortar? Aí eu fiquei nada. assim, fiquei com essa mesma cara que você tá fazendo pra mim. É nada. Nossa, com essa, velho. Roma? Sério? É Ficou assim? nada, mano. Nossa. E, cara, ali pra mim foi um balde de água fria Uhum. de todas as coisas boas que eu tava vivendo, né? Porque eu comecei a imaginar ali, naquele curto espaço de tempo, cara, meus pais não me desejaram, né? O aborto, cara, é um assassinato Uhum. dentro do ventre, Uhum. né? A gente sabe, como cristão, a gente sabe o que que é, a gente não pode fugir disso. E, cara, meus pais não me desejaram, né? Minha mãe depois foi falar que tentou por 2 vezes. Caramba. Então eu entendi muitas coisas. Eu nasci prematuro, 7 meses. Eu fiquei numa incubadora um tempo, entre a vida e a morte, sempre ali, né? E eu desci as escadas do encontro para poder abraçar minha mãe nesse conflito, né? Cara, por quê? Nos pensamentos, minha cabeça é milhão. Cara, sempre, né? Aham. Sempre com aquele conflito. Mas dentro do meu coração, Deus falava: desde o ventre da sua mãe, você já era consagrado a mim. Nem a morte, nem o aborto, nem nada poderia te separar do meu amor. Desse amor que você falou hoje. Que top. Nem sabia, né? Sei como Deus é perfeito, né? E aí, o amor tudo transforma, né? Eu fui abraçar minha mãe e perdoar ela da mesma forma de que um dia o meu pai voltou para casa e ela abraçou meu pai e perdoou. Uhum. Eu aprendi a perdoar dentro de casa. Ela te ensinou bem novinha. E ela precisava tirar aquele fardo das costas dela. Eu senti um fardo muito grande sair aquele dia, porque ela chorava muito. Chorava, me perdoa. Eu não falei nada, só falei, eu não perguntei, não questionei, não queria saber os porquês. Você nem Mas- falou nada com ela disso, do assunto? Nada. Depois ela tentou me explicar Aham. a situação difícil que ela vivia com meu Uhum. pai. Sim. E lá era algo normal, né? Ah, no Piauí, lá longe. Então, cara, eu tinha que fazer minha parte, era perdoar e saber que minha mãe deveria viver livre daquele peso todo. Só que ali vira uma chave na minha vida, né? Eu lembro que o Fabiano tava cantando, né? E ele começou a cantar aquela música Sou um Milagre, né? E tem uma parte na música e minha mãe começou a falar: você é o meu milagre, você é o meu milagre. É porque eu ter nascido é um milagre. É, Uhum. tentou 2 vezes quando a Tem incubadora... uma parte na música que fala, né? Usa-me, sou o seu milagre. E eu tomei aquilo pra mim. Eu não nasci pra ser uma pessoa qualquer. Uhum. Eu tenho uma missão. Eu sou uma missão, né? Como falaram aqui já no podcast. E eu comecei a cumprir essa missão. Sem pensar só na minha família. Eu comecei a evangelizar. Eu comecei a ir para clínicas de recuperação com pessoas que viviam a dependência do meu pai e eu tinha que amar. E às vezes era difícil, porque quanto mais eu ia, mais eu chegava em casa e meu pai estava bêbado. Pior Caído. tava. E, cara, eu lembro um fato que aconteceu. Com 19 anos de idade, eu trabalhando numa empresa em Utinga, eu falo que foi a primeira vez que eu dei meu testemunho de vida. Eu saí da empresa, tem um viaduto ali atrás da UniABC, e era próximo da meia-noite, os amigos do trabalho foram todos pro bar, eu falei, vou pra casa. Uhum. E ali muitas pessoas eram assaltadas. Né? Eu passei, tinha um rapaz, e eu falei, meu, hoje vai dar ruim, né? Você é assaltado. Passei, saí dali andando. Eu lembro que eu, com MP4 na época, eu falando, Espírito Santo, me usa, né? Deus me usa, né? Que minha vida possa ser, né? Um testemunho. Cara, o cara começou a ir atrás de mim. Eu só vendo, né? Olhando pra trás. O cara começou a vir atrás de mim, Binho. E eu falei, mano, vou ser assaltado. A única coisa que eu tinha era um MP4, mas... E o cara bate no meu ombro. Eu falei, fala. Ele falou assim, cara, Deus pediu pra eu te perguntar o que ele fez na sua vida. Caraca. E ali eu comecei
né, comecei a falar pra ele, ó, a minha vida era assim, assim, assada. Fui caminhando com ele, né, conversando em cima do viaduto, conversando com ele. E aí eu falei, ó, Deus já mudou a vida da minha mãe, da minha irmã também, nós vamos pra igreja e um dia Deus vai mudar a vida do meu pai, tal. Toda a situação contrária que a gente vivia, né, Deus mudou tudo, né. E aí aquele cara olha no meu olho e fala assim, cara, eu sou um pai de família, eu tenho um filho, a minha esposa tá grávida de outra criança e eu queria tirar minha vida. Caraca, meu. E quando você passou, Deus me incomodou para que eu te perguntasse o que ele tinha feito. Cara, aquilo pra mim foi, sabe, eu não posso ficar calado. Um divisor de águas, né? Eu entendi que eu não podia ficar calado. Aí eu começo a pregar, né? Lembro de ter em Mas por grupo de oração ou pela aliança? Pela aliança. E assim, aí depois comecei a ir para grupo de oração, né? Nunca fui de, assim, cara, não vou falar, um missionário que sai, cara. Não. Eu sempre fui consciente do meu chamado, que é pra família, né? E eu tenho um grande problema, cara. Eu tenho um grande problema de me autodivulgar. Cara, eu morro de vergonha. Tá perto de câmera pra mim é um sofrimento. Nossa, cara, pra gravar um vídeo de 30 segundos eu demoro 2 horas, irmão. Mas por Deus, sabe? Se não fosse o Espírito Santo, eu não conseguiria fazer nada. Nada. Por vergonha, por timidez, né? Hoje, graças a Deus, Deus transformou muita coisa. Tem muita coisa que eu preciso melhorar ainda. Mas eu tenho esse medo de me autodivulgar Mas comecei ali. Numa equipe, num grupo de oração aqui, um grupo de oração ali. Cara, e meu pai? Só piorava, irmão. Cada vez bebendo mais. Cada vez bebendo mais. Cada vez bebendo mais. E aí você cai no risco de entrar nesse conflito, né? Tô mudando todo mundo, ajudando um monte de família. Cara, tô indo na clínica de casa. recuperação, tô amando o irmão. Cara, vou na Fundação Casa, cara, vi transformação de vida de pessoas. Cara... E em casa? Em casa. Né? Aí, cara, comecei a namorar com a Camila, ficamos noivos, né? E eu vejo que essa parte é muito importante, que assim, a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Eu sempre fui muito bagunceiro, né? Até na igreja. E aí eu comecei a levar meus amigos pra casa. Irmão, é algo fenomenal, assim, as amizades. Pra casa, na casa do seu pai. Isso. E fazia festa, fazia churrasco, e meu pai ali no meio. E assim, às vezes eu morria de vergonha, porque às vezes meu pai chegava bêbado. Meu pai chegava bêbado. Só que os meus amigos não tinham o preconceito que eu tinha. Não tinha as marcas que eu tinha. E eles amavam o meu pai. Do jeito que ele estava. Né? Coisas que muitas vezes eu não conseguia fazer. Né? Eu ficava chateado, sofria. E aí uma vez, o irmão Luiz Maria, lá do Instituto Rest, foi ficar na minha casa. Chamei ele pra uma missão. E aí eu contando a história, né? Ele falou, Romulo, como que é a sua história? Conta. Eu fui contar pra ele, né? E aí eu contei tudo, cara. E eu falando das dificuldades com meu pai, ele falou assim, Romulo, para pra pensar. Bendito seja Deus por tudo isso. Porque se não fosse o vício do seu pai, você não tinha voltado pra igreja. Verdade mesmo, né? Aquilo que seria pra mim sempre um motivo de tristeza e de morte e de reclamação, né? Cara, ele virou uma chave ali que eu falei assim, meu... Não tinha olhado por esse lado ainda. O motivo da nossa dificuldade nos leva mais próximo de Deus. Irmão, 90% das pessoas que estão na igreja estão por uma dificuldade que não conseguem resolver sozinhas, né? E aí, quem pode nos ajudar? Deus. E aí eu comecei a mudar minha oração. Ao invés de reclamar, quando eu vi o meu pai bêbado, eu começava a louvar a Deus.
E eu repetia isso. Bendito seja Deus que pelo vício do meu pai me fez encontrar Jesus. Essa era a minha oração, irmão. Pouco tempo depois, o inimigo ele não consegue. Quando aquilo que ele usa para te infernizar, você louva a Deus. Pouco tempo depois, dia 29 de novembro de 2011, meu pai foi fazer o encontro. É nada. Dia do aniversário da minha irmã, né? O presente, e Deus usa os meios, né? Porque o meu pai sempre foi apegado com a minha irmã. Eu falei, pai, eu quero fazer uma surpresa pra Érica. Ele, qual é? Eu falei, eu quero que você vá pro encontro. Quando falou que era por ela, meu pai não pensou duas vezes. Ele falou, tá bom, eu vou. E era aniversário dela. Aniversário dela. E ele foi. Caraca. Ele fez o encontro e naquela época eu era coordenador do Aliança, né? Eu passei em cada equipe, irmão, falando, eu não sei se meu pai vai voltar a beber ou não, mas o mais importante ele conheceu, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele tudo transforma, né? E não tem pecado maior que o amor de Deus, né? O vício que meu pai lutava a vida inteira, porque é uma luta. E eu tinha que entender isso também. Não era fácil pra ele. Sim. Não era fácil. Se a gente sofria... Você já era coordenador da aliança, seu Já. pai passando por toda essa tribulação. Tudo aquilo. E aí ele foi, fez o encontro. E aí, cara, eu não fiquei mais preocupado, né? Cara, você sabe, quando você planta a semente, uma hora ou outra ela vai gerar frutos. Passou um tempo, eu vou pra igreja, domingo de manhã, na paróquia São Pedro, eu olho pro lado esquerdo, encostado no extintor, meu pai, na missa, das 8 da manhã. Eu olho pra frente, a minha mãe e a minha irmã. E aí eu falava como, né, a gente tem uma experiência de cenáculo lá no encontro, né? Assim que eu voltei, eu precisei fazer esse cenáculo. E eu lembro que uma das passagens que pregaram era, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E um dia eu queria bater no peito e falar isso. E aquele dia eu podia bater no peito e falar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu pai começou a trabalhar no encontro com a gente. Minha mãe e minha irmã já trabalhavam, né? Aí começou a trabalhar e eu não pedia para ele em nada. Chegava no grupo de oração, meu pai tava lá. Caraca. Cara, só precisava ser amado. Só precisava encontrar o amor de Deus. Ele mudou da água pro vinho, ele não mudou da água pro vinho, mas eu vi a luta que ele tinha com o vício. Ele falava, eu não quero, mas é muito difícil para mim. É muito difícil. Era uma vida inteira na bebida, né? E aí ele começou a trabalhar, Binho. Trabalhando no encontro. Aí eu falo que eu tive a grande alegria de me casar, né? Com a Camila. E a Camila foi, sabe, minha grande parceira, sabe? De compreender isso daí. Eu falo que ela foi a que precisou muitas vezes limpar minhas lágrimas para depois viver os meus sorrisos, né? Acho que a vida conjugal é essa, né? Não é uma troca de favores, é uma troca de amor. É viver né? o mesmo sonho, né? De se doar. E aí, eu lembro que no dia do meu casamento, a minha maior alegria foi ver o meu pai e a minha mãe entrando junto na igreja. Coisa que eu nunca ia imaginar acontecer mais, sabe? E aí, quando eu subi no altar, eu vi os dois, eu peguei e dei um beijo na mão do meu pai, um beijo na mão da minha mãe e agradeci a eles por eles terem me sustentado, por eles terem sido meu pai e minha mãe até ali, né? Porque o homem se une à sua mulher, né? Deixa o seu pai e a sua mãe. Ali eu tava deixando, né? Tava seguindo o caminho, né? Seguindo o caminho. E aí foi passando o tempo, cara, o meu pai continuou trabalhando, vivendo as dificuldades dele e tal, com vício. Minha mãe precisou fazer uma cirurgia de glaucoma no olho. Fez uma, fez duas, fez três. E não dava, cara. Eu fiquei desempregado, né? Em junho de 2017. Fiquei desempregado. E no que eu fiquei desempregado, aí eu tinha que levar minha mãe para o hospital de manhã. E aí meu pai passa mal um dia à noite. Aí eu tenho que ficar com a minha mãe de manhã no hospital, de noite com meu pai. De manhã com a minha mãe no hospital, de noite com meu pai. De tarde, né? À noite com meu pai. E pra mim era um sofrimento. Eu falo que eu não gosto de hospital, cara. Acho que ninguém gosta, né? Nossa, não gosto, cara. Eu não...
eu falo que eu casei com a técnica de enfermagem pra não ter que ir verdade, pro né? hospital. É verdade. Nossa, E eu vivo doente. É Ela leva verdade. os vírus tudo lá pra casa. E ali, cara, pra mim era um sofrimento, porque eu chegava lá na Fundação Santo André, eu via crianças de 2, 3 anos sem poder enxergar, né? Ia lá pro hospital, e aí eu lembro que no hospital meu pai tremia muito por abstinência. Eu lembro de ter que pegar meu pai no colo, na maca, levar meu pai pro banheiro. Eu lembro de ter que pegar meu pai, dar comida na boca. E era, cara, pra mim era muito sofrido, né? E eu não via a hora do meu pai sair do hospital. Até na quarta-feira, né? Aí eu fui me despedir do meu pai. Pai, por favor, cara, sai daqui melhor do que você entrou, cara. Sai daqui melhor, sabe? Cuida da sua saúde, né? Cuida de você, né? Aí brinquei com ele, pô, sai logo daí pra gente ir no jogo do Palmeiras junto, né? Aí não, né? Ah, Ai, ai. Aí não, né, meu? Ai, Tava bom até Tava agora. bom, tava de Tava boa bom a até história, agora, não né, meu? entendi, né? Tava Raul, bom Raul. até agora, meu. E aí brinquei com ele, né, ali e tal, abracei ele, falei, pai, mas sai daqui melhor, cara. Né, a gente já tava cansado de tudo aquilo, né, a saúde dele já não tava bem, e fui embora. No outro dia, conversando com o pessoal lá, amanhã ele vai estar de alta, né. E aí, acordei cedo, tava com a minha mãe em casa, tal, tô me arrumando pra ir buscar meu pai de alta no hospital. Às 11 horas da manhã chegou a notícia que meu pai teve um infarto fulminante e faleceu. Caraca, meu. Naquela quinta-feira. E, cara, assim, você lidar com essa notícia, né, seja qual parente for, é muito difícil, porque parece que abre um buraco no chão, você não sabe o que fazer, Uhum. né? Fica sem rumo, né? Não, porque, cara, e hoje eu falo, né, eu tava pronto pra ir buscar meu pai de alta. E eu Uhum. queria ver meu pai melhor do que ele entrou no hospital, né? Só que eu falo que Jesus chegou primeiro que eu, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho essa dimensão e posso falar dessa forma, Uhum. né? Porque ao mesmo momento que eu recebi a notícia que meu pai faleceu, eu subi pro meu quarto, eu me tranquei no quarto, eu ajoelhei no pé da minha cama, comecei a agradecer a Deus. Agradecer a Deus por eu ter tido um pai, né? Que muitos não agradecem, Uhum. Uhum. né? Por isso, pela dádiva de poder ter um pai, né? Eu agradeci pelos defeitos, pelas qualidades, porque eu tive um pai, cara, que independente de tudo era o cara que levantava 4 horas da manhã Ia trabalhar. para trabalhar, independente de tudo, né? Sempre prezou pelo nosso estudo, sempre teve ali do jeito dele, o que ele recebeu, né? O que ele recebeu, né? Da criação dele, né? Da maneira que ele veio, a luta que ele passou com o vício, né? Tudo isso passou na minha cabeça, né? Eu não posso reclamar, eu tenho que agradecer. Uhum. E ali naquele momento, Deus me deu um consolo, porque um mês antes o meu pai estava servindo no encontro com a gente. Um mês antes ele estava lá, né? E aí um dos momentos eu ia sair ali do encontro, eu lembro que o meu pai estava na equipe dele lá da recepção. E aí eu olho assim e eu falo, cara, meu pai tá ali, rezando o terço. Caramba. Eu nunca imaginei ver isso, menino. Nunca. Aquela promessa se cumpriu do dia do encontro que você fez. E aí eu senti Deus falar assim pra mim, ó, eu quero que você fique com essa imagem do seu pai. Essa é a imagem que eu quero que você fique do seu pai. Eu peguei meu celular, Raul, Consegue. peguei meu celular, tirei a foto do meu pai. E a imagem que eu tenho do meu pai? Não do alcoólatra entrando dentro de casa, caindo, bêbado. Não é daquele homem que vivia no bar. Mas era desse homem Rezando o terço. que permitiu ser transformado, né? E não tem nenhuma montagem, tá? Eu peguei meu celular, tirei foto. E, cara, esse foi o meu maior consolo, sabe? Saber que, independente dos defeitos, das falhas, dos pecados, Nossa Senhora preparou o caminho.
E Deus quis me avisar isso um mês antes. Uhum. Deus quis me preparar para que eu tivesse uma imagem boa do meu pai, né? E aí essa imagem ficou bem... Eu lembro que um amigo meu fez um banner, né? Ficou bem na porta da onde meu pai foi velado. E na frase embaixo do banner tem uma frase de Madre Teresa de Calcutá que fala que no momento da nossa morte nós não seremos lembrados pelo tanto de trabalho que nós fazemos, mas o tanto de amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. Quanto nós temos amado nossa família. O amor tem a capacidade de mudar. Eu precisei amar meu pai. Amar não enxergando ele como um viciado, como um alcoólatra, mas como meu pai. Uhum. Quando a gente deixa o amor entrar, cara, a gente é mudado. Eu precisei ser mudado primeiro por esse amor. E eu vi o que o amor pode fazer na vida de outras pessoas. Eu sou prova de que o amor muda, né? Eu sou prova de que eu não tinha que ver o meu pai como um bêbado jogado no chão. E aí, né, eu continuei vivendo um turbilhão, cara. Porque nisso a minha mãe, né, viveu um período de depressão. Eu continuei tendo que levar minha mãe para o hospital. Não conseguia viver o luto do meu pai. Sabe, não tinha um tempo para parar e falar assim, cara, o que tá acontecendo? Não. Uhum. Era todo dia um turbilhão. Desempregado. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui pro hospital buscar um exame, cara. Eu chorei no meio da rua. Sabe, destruído. Eu voltei chorando. Sabe, aquele dia eu consegui viver o luto de verdade no meio da rua. Uhum. Sabe? E aí eu voltando pra casa, né, destruído e tal. Eu lembro que aquele dia a Camila pegou à noite, me deu um saco de presente e falou, é dia dos namorados. Eu falei, caramba, faz um mês já que passou, né? Sempre atrasada. E aí naquele saco de presente, eu amo ela sabe disso. No saco de presente tinha um body de um bebê e uma carta dizendo que eu ia ser pai. 15 dias depois da morte do meu pai, eu descobri que eu ia ser pai. Caraca. E ali eu chorei. E ali o que eu não questionei quando meu pai foi, né? Eu chorei quando eu descobri que eu ia ser pai. Porque uma das coisas, meu pai, o sonho dele era ser avô. No domingo antes do meu pai internar no hospital, ele falou, só tô esperando meus netos. Olha só como que é, né? E ele morreu sendo avô, porque quando ele morreu, a Camila já estava grávida. Já estava grávida. Só que hoje ele é avô num lugar muito melhor, de uma maneira muito melhor, né? Tenho certeza que ele cuida dos netos dele de uma forma muito melhor. Uhum. E aí, cara, eu questionei como que é ser pai. E aí, no mesmo momento do questionamento, Deus me fez lembrar de um dia que eu peguei meu pai na praça, caído no chão, bêbado. Eu levei meu pai para casa. E aí, ao fechar o portão de casa, né? Meu pai parou, segurou assim no meu rosto e falou assim, Rômulo, eu não sou mais o seu pai. Você é o meu pai. Caramba. Porque é você que cuida de mim, eu não consigo mais cuidar de você. E ali eu senti que eu aprendi a ser pai cuidando do meu pai. Uhum. Né? Tudo que a gente planta com os nossos pais, a gente colhe com os nossos filhos. Uhum. A lei da semeadura. Né? A gente planta o que a gente colhe. E, cara, foi essa a maior lição, sabe? Porque o único mandamento que acompanha uma recompensa é honrar pai e mãe. Honrar. E eu procurei honrar da melhor forma que eu podia, né? E a recompensa veio 15 dias depois. Passou um mês depois, a minha irmã chega com um body de uma criança em casa. Tá grávida também. Eu falei, nossa, esse body é pro nosso bebê. Ela falou, não, esse é pro nosso. Tava grávida também. A graça veio dobrada, né? Deus levou meu pai, mas nos deu a graça dobrada. Né? Eu costumo dizer, né? Tem uma frase que fala, tem um versículo que fala em Hebreus. Nós não somos de perder o ânimo para nossa ruína, mas nós somos de manter a fé para nossa salvação, para a salvação da nossa família. Em Efésios vai dizer que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Deus fez muito mais do que a gente imaginava, né? Porque dali, cara, a nossa vida era só tristeza.
né? E as duas crianças, né? O Gabriel e a Manuela veio para nos dar alegria. Muita alegria. Muita alegria. Gabrielzinho é show de bola. Nossa, Gabriel é show de bola. E aí, cara, essa é a minha história, né? Não é a mais bonita, mas é a que eu sei contar. Meu Deus, a gente nem falou nada, a gente só ficou ouvindo aqui. Meu Tão Deus. top Agora eu tenho que é. parar de falar um pouco, né? Tão top que é a história, né? Mas você vê como que é bonito, né? Quando você disse o sim, Deus disse que ia restaurar a sua família, né? Sim. E ele restaurou como um todo, né? Como que é legal sua mãe, sua irmã, seu pai pro encontro, essa foto, Sim. né? As mudanças. Quando a gente aceita o que Deus tem pra gente. Sim. Quando você entendeu e você aceitou o que Deus tinha pra você, realmente ele mudou sua família. E os sonhos de Deus sempre são muito melhores que os nossos. Muito melhor. Hoje eu posso dizer que eu tô vivendo os sonhos de Deus na minha vida, né? Acho que, assim, a grande coisa que Deus precisava tirar de mim era essa... Como que eu posso dizer? Eu não tinha vontade de ter família. É. Eu não tinha vontade. Queria só viver por viver. Porque a gente sem Deus, a gente vive pra viver mesmo, né? Deixa a vida me levar. E Deus, ele transforma tudo, cara. Até algo que tava lá dentro, né? Enraizado. Cara, eu não queria ter uma família, eu não queria ter, sabe? Porque eu sempre achava que eu ia ser uma pessoa igual ao meu pai. Eu não queria ter filhos porque eu achava que os meus filhos iam sofrer igual eu sofria, entendeu? Deus, ele precisou mudar tudo isso pra depois me dar uma família. E você, né, você falando pro seu pai, melhora logo pra você sair daqui. E ele foi pra um lugar melhor, né? Foi pra um lugar melhor. Tenho certeza. Esse foi o melhor aviso que eu tive, né? Porque assim, meu pai poderia ter morrido da outra vez, né? Só que Deus, ele não trabalha numa pessoa só. Ele trabalha em todo o redor, né? Ele precisava trabalhar na minha vida para poder trabalhar na vida da minha mãe, da minha irmã, né? E né, trabalhando na vida de todo mundo é transformado. Eu posso dizer, a minha família foi transformada por Deus, né? E é isso. Hoje, né, a gente tem a dimensão do quanto uma família é importante, né? Jesus quis ter uma família, né? Ele quis ter. Ser educado por um pai e por uma mãe, né? A família, São João Paulo II vai dizer que a transformação da sociedade começa na família, né? Por isso que a família é tão atacada, né? Por isso querem tanto que as crianças se percam, né? Por isso que querem tanto que os casais se divorciem, né? Porque a família é a base de tudo, né? A base de tudo, é a base de toda a sociedade, cara. A base de tudo. E uma base familiar mal feita gera pessoas, né, cheias de traumas, cheias de feridas. Trauma. Cara, porque quando você tem um pai e uma mãe próximo, não que a sua família vai ser perfeita, mas você tem base, você tem consolo de uma mãe, você tem conselho de um pai. É isso, cara. Pra mim, família é muito importante, cara. Família é... Por isso que eu falo, a família muda tudo. E aí, né, até pra terminar essa parte, Madre Teresa de Calcutá fala assim, né? Você quer mudar o mundo? Vá pra casa, ama a sua família. E assim você muda o mundo. E às vezes a gente só precisa aprender isso, né? Que a gente acha que é mudar de fora pra dentro. Mas Não, é de dentro pra fora, a gente tem que mudar em casa. E a mudança começa em nós. Que história top, Meu né? Deus. Eu tenho uma pergunta. Fala. Eu tava aqui, ó, matutando. Ok, você casou. Sim. E como foi levar a sua família pra igreja? Então, tipo, você começou a pregar, mas e a sua esposa? Ela não era da igreja? Ela era? Cara, Como é daí viver a dá uma família? história, hein, cara. Eu e a Camila nos conhecemos na escola. Uhum. Na adolescência. Santa Camila. Santa Camila. Padroeira daqueles que dormem muito. Cara, a gente se conheceu. Olha como que a vida é, né? A gente se conheceu na escola. Eu espero que meus filhos não vejam essa parte, mas a gente ficou na escola. A gente tinha, não vou nem falar a idade pra não servir de mau exemplo. E aí, cara, beleza, a gente se conhecia. A gente se afastou. Se conhecia.
eu fui, depois do Crisma, a minha catequista me chamou pra ajudar no Crisma. Porque, querendo ou não, irmão, eu era zoado. Mas eu sempre tinha, sabe? Eu nunca faltei. A primeira... olha só, cara, que providência. A primeira vez que me chamaram pra partilhar a palavra foi no Crisma, eu usei essa palavra. É nada. Caraca, meu. Que doideira! Que top. Cara, olha só como que é, cara. Eu usei essa palavra. Meu Deus! Essa foi... E aí acabou ali o Crisma, aí eu fui chamado pra ajudar na próxima turma. Uhum. E a Camila veio na próxima turma. Santo foi Crisma, viu? Crismanda. Eu vou Ela falar. foi vou Crismanda. Crisma. Foi Crismanda. E a gente já se conhecia, né? Tipo, amigo, ficamos uma vez e nada mais, tal. Aí eu brinco, né? Porque no outro dia ela me ligou, tal, pra me dar parabéns, porque a gente ficou um dia antes do meu aniversário. E aí me ligou pra dar parabéns e cara, eu não era muito de compromisso. Cara, eu era voado. Eu não vou falar como que eu era, porque Tá bom, assim, tá bom. eu sou casado. Aí, passou-se os anos. Eu lembro que no começo do Crisma a gente tirou um amigo secreto. Eu lembro que eu tirei a Camila no amigo secreto. Já tava no destino, era o destino. Olha só. Era o destino. E eu peguei. Tava na lousa da Bruna. Eu lembro que eu dei um anjinho pra ela. Oh. Cara, eu sempre gostei de anjo e sempre fui apaixonado pelo anjo Gabriel. Eu dei um anjinho achando que era o anjo Gabriel pra ela. Era o Cupido. Não. Aí passou-se os anos. Meu Deus. Por isso que a Júlia tem que estar. Cara, o Cupido tem um coração, uma flecha. Ele não sabia como Ai. que ia ter. E aí, cara, passou-se os anos, né? Tivemos outros relacionamentos. E nos encontramos na igreja. Os dois arrebentados, né? Vindo de relacionamentos, né, conturbados. E eu comecei a querer, tipo, chamar ela. Porque eu sempre fui aquele cara que acolhia todo mundo. Camila, começa a andar com a gente. Começa a andar com a gente. Ia pro grupo de oração, pra longe, levava todo mundo. Quanto de gente cabia no meu carro, chamava outras pessoas, a gente ia. E aí eu comecei a chamar ela. Uhum. E aí ela começou a participar. Grupo de oração, né? E aí eu lembro que a gente foi num grupo de oração lá em Santo André. E aí eu voltava do grupo de oração, deixava ela em casa e ela sempre ligava pra perguntar se eu cheguei. Cara, isso daí era amizade, tal, preocupação. E aí eu lembro que... Era, você sabe, né? Só que ela tinha maldade no coração. Ela. Maldade. Você viu que alguém falou? Ela tinha maldade. E ela, aquele dia ela falou assim, acho muito bonito os casais na igreja, né? Porque era um casal, hoje, com padres nossos que estavam pregando aquele dia, né? E aí ela falou assim, eu acho muito bonito, né? Os casais na igreja, né? Tem um sonho de um dia casar na igreja, né? Legal, né? Tal. Beleza. É isso Tal. aí. Eu falei assim, você... Aí, eu sei que ela deu uma brecha. Ela falou assim, quem sabe a gente não casa no mesmo dia? Aí eu falei, meu Deus. É nada. Quem sabe a gente não casa no mesmo dia? Eu falei assim, ela tá confundindo as coisas. Mas aí, beleza, continuei a amizade. Quando fui ver, ela me chamou pra conversar. Tô sentindo isso. A gente veio pra onde? Pra Ribeirão. Viemos conversar aqui. Aqui em Ribeirão, tava conversando. Aí ela falou assim, tô tendo um sentimento por você, o que você acha? Eu falei, vamos rezar. Né? Não quero nada no momento, não procuro nada no momento. Eu queria mesmo, sabe? Porque assim, irmão, eu era coordenador do encontro. Uhum. Eu tinha, sabe, uma responsabilidade. Eu não poderia ser um cara que não tivesse... né, Relacionamento sério, né? Algo bagunçado. cara, sim. E aí começou ali. Começamos a conversar, a rezar e tal. Quando foi ver, a gente começou a namorar. E aí, cara, sabe o que é mais legal? A gente casou, né? Cara, é muito bom você ter uma pessoa que é companheira, que é de Deus, que te ajuda, né? Em tudo. E a gente casou, ela foi essa base, sabe? Porque meu pai gostava muito dela, né? Meu pai gostava muito dela. E aí, quando a gente teve um filho, aí um dia eu falei pra ela, falei assim, um dia eu te dei um anjinho de amigo secreto e hoje você tá me dando um anjo, né? Que é o nosso filho, cara. E ali eu vi que Deus já tinha algo, né? Mas, cara, é tão bom, sabe? Você ter uma esposa,
né? Que é uma auxiliar adequada, sabe? A gente se completa, né? Hoje o mundo prega que o homem e a mulher, um tem que ser melhor que o outro. Não, o casamento são duas pessoas que se unem para multiplicar, né? Não que se dividem. Não que, ela tem que ser menor que eu. Não. A gente é uma só pessoa. Sim. Se ela tá bem, eu tô bem. Se ela não tá bem, eu não tô bem. E a gente se ajuda, sabe? É isso, sabe? A base é essa. Sim. Né? Então foi meio que natural, né? Começar a caminhar com a família na igreja foi natural. Foi, porque aí Aconteceu. quando ela começou, eu já tava. Uhum, E aí ela entrou, já foi a milhão também. E, sabe, seguir os mesmos passos. Porque é tão Sim. difícil você, né, às vezes ter um relacionamento com uma pessoa que tá fora, não tá seguindo o mesmo rumo que você. É uma luta. É uma luta. E eu convivi com isso, né? E eu não... Cara, eu não queria aquilo pra minha vida. E aí foi quando Deus falou assim, separou, né? Ela. Não que, foi o amor à primeira vista. Não foi. Eu falo, se você estiver esperando o amor à primeira vista, cara, não vai nessa, não. Se você estiver esperando que um príncipe encantado vai aparecer, não. Você vai arrumar um bom esposo, uma boa esposa, quando você começar a conviver com a pessoa. O convívio diz tudo, cara. Convívio com a pessoa, no namoro, né? A maneira que a pessoa te trata, a maneira que você trata a pessoa, né? Esse é o reflexo que vai dar no casamento, né? O respeito, é tudo, isso é tudo. Né? E graças a Deus a gente começou sendo amigo. Sim. Né? Eu entendendo as dores dela, ela entendendo as minhas. Eu sabia das dificuldades dela, ela sabia das minhas, né? Não teve esse choque, né, de realidade. Porque antes de namorar, a gente já se ajudava, né? Já se compreendia, né? Já se compreendia. Santa Camila. Que bonitinho, você viu? Mas não era um cupido. Era. Não, era um anjo. Podia ser um anjo Gabriel. Podia ser um anjo. Mas qual anjo era? Era um anjo Eu qualquer. não sei, irmão. Eu não sabia de nada naquele tempo. Eu era um jovem meio maluco ainda. Eita Deus. Né? E bem brevemente, né? Acho que é legal contar também. O Rômulo é das pessoas que nos apoia aqui, né? Enquanto Sim. patrocínio, né? Ele é o dono da Nossa Senhora das Graças, aqui em Ribeirão, e Nossa Senhora de Fátima, lá em Mauá. Lá em Mauá. Né? E como começou isso, acho que é legal você dar uma pincelada pra gente. Tem tempo, irmão? Quanto tempo? Senão qualquer hora você volta, mas dá uma pincelada aí. Não é? Quantos minutos? Eu nem tenho ideia, o Raul saiu. Então, ó, eu com 19 anos de idade eu comecei a vender porta a porta pra ajudar minha mãe. Né? Minha mãe vendia porta a porta da Canção Nova. E, cara, tem uma coisa que eu vivi, uma experiência com Deus, foi lendo o livro do Padre Léo, Buscar as Coisas do Alto. Cara, aquele livro, eu nunca li. Na escola eu era péssimo, né? Eu não sabia interpretar um texto. Mas aí, lendo o livro do Padre Léo, eu comecei a gostar de livros. E aí, vendendo porta a porta, o que eu queria vender? O livro do Padre Léo, para todo mundo. E aí, cara, eu comecei a gostar daquilo. E aí eu falava para as pessoas, um dia eu vou ter uma livraria católica. E aí, tá bom. Outra coisa que eu não imaginava. Eu fiz um curso técnico, fiz uma faculdade, coisas que no mundo eu nunca imaginei fazer. Sim. Né? E aí cara, ficou distante pra mim. Tinha um emprego bom, tinha uma profissão muito boa. E eu falei, cara, o sonho ficou pra trás. Só que dessa vez, aí quando eu fui mandado embora, que foi a vez que meu pai faleceu, né? E eu fui mandado embora por carta, cara. Eu tava numa férias coletiva, a empresa mandou embora, demitiu por carta todos os funcionários. E aí um amigo meu falou assim, aí a gente tava lá no Clamor de Vitória. E aí eu fui, o que eu queria? Cara, eu não tinha dinheiro pra comprar os livros, eu vendi o porta a porta que eu tinha de lucro, eu pegava de livro pra mim. E aí eu vendendo o livro lá no meio do Clamor de Vitória. E aí meu amigo falou assim, Romulo, por que você não abre uma livraria pra você? Eu falei assim, cara, isso tá muito distante hoje. Tenho uma profissão, né? Tô fazendo faculdade, tá muito distante pra mim hoje. Não penso mais nisso. Ele falou assim, eu acho que você dá certo, cara. Você vai arrumar emprego, vão te mandar embora de novo, tal. Eu falei assim, tá bom. Nisso, o Fabiano tava fazendo uma pregação e me chamou muita atenção, que falava assim, Deus vai te levar pra um lugar onde você não vai ver nada, mas Deus tem uma promessa pra você lá. Lá é uma terra prometida.
Eu comecei a chorar sem entender. Sabe, Aham, loucura? No outro dia, esse amigo meu que me falou, tava almoçando na empresa, um cara numa mesa como essa aqui, né? O cara falou assim, meu pai e minha mãe já não aguentam mais ficar na livraria. Que da hora. Já era uma livraria, então, aberta. A Nossa Senhora de Fátima era. Tinha 20 anos, Caramba. 23 anos já. E aí eu falei assim, aí ele me ligou na hora. Rômulo, posso perguntar? Posso passar o seu telefone pra ele? Eu falei assim, irmão, pode, tá bom, né? Mas daquele jeito, acho que não vai dar certo. Passou meu telefone, só que aí eu ia lá, nessa livraria Nossa Senhora de Fátima, eu chegava lá e não via nada. Eu ia pra matriz rezar. Caraca. Eu fui lá 3 vezes. E eu sempre lembrava da palavra. Deus vai te levar pra uma terra prometida, onde você não vai ver nada, mas é uma terra prometida. Até que na terceira vez a Camila foi comigo. Ela falou assim, hoje você vai falar, porque eu vou estar com você. Falei com o dono. Eu falei, senhor João, tudo bem? O senhor tá passando a livraria? Ele falou assim, como você sabe? Aí eu falei assim, não, que um amigo meu trabalha com seu filho, né? O seu filho falou pra ele. E aí ele me passou o seu telefone. Ele passou meu telefone pro seu filho. Eu falei assim, tô te esperando faz mó tempo e você não aparece aqui. Aí foi que começou a desenrolar, a gente começou a conversar, porque eu tava terminando a faculdade, eu precisava terminar a faculdade. Uhum. Camila grávida, eu desempregado. Então tinha muita coisa a acertar, né? Uhum. Aí eu lembro que quase que não deu certo, muita coisa aconteceu, apareceu outras pessoas na frente pra comprar, pessoas até de fora do país. Caramba. E aí eu lembro que ele falou assim, ó, Roma, eu tava procurando emprego já, né, de novo. Porque, cara, eu ia ser pai, eu tinha que Precisava ter a minha trabalhar. responsabilidade. Uhum. E eu tive um sonho num domingo à noite, e aí o cara, eu lembrava que eu ia fazer uma entrevista e falavam pra mim assim, você veio de tabela, porque a vaga já foi preenchida. E que é coisa que eu mais ficava chateado é porque eu ia várias entrevistas e nada dava certo. Uhum. E aí eu acordei e tinha um e-mail de uma entrevista. Eu falei assim, eu não vou. Eu não gosto dessa brincadeira, Deus. Pode parar com isso. A Camila chegou meio-dia e 40, a gente foi almoçar junto e me ligaram de uma empresa. Salário muito bom, 30% em cima do salário, né? Ônibus, convênio médico. Falei, cara, eu vou. Nessa eu vou. Cara, na hora que eu falei, eu vou, desliguei o telefone, o seu João me liga. Eu falo, Roma, se você quiser a livraria, na quinta-feira ela é sua. Dia 1º de agosto de 2018. É dia de Santo Afonso de Ligório. O dia que eu tinha marcado de ir pra entrevista. Eu fui assumir a livraria. E aí, cara, fui vendo que, né... E todo mundo falava pra mim, não, você tem que ter outro trabalho, porque só a livraria não vai te dar vida, não. Cara, eu sempre fui muito assim... Nunca fui muito apegado a dinheiro, às coisas, né? E eu falava pra Deus, se me der o sustento meu e da minha família, tá ótimo. Minha esposa trabalha, né? Tá bom. Veio a pandemia. Primeiro ano a gente gastou tudo que a gente tinha. Tudo. Porque ficamos com a loja fechada um mês. Uhum. Segundo ano da pandemia, Camila grávida. Fechou os comércios tudo de novo. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Fiz uma rifa de São José. Uhum. Pra poder pagar o aluguel. No que eu abri a rifa, quem ganhou, né? O Alex ganhou lá de Mauá. Ele foi pra buscar o prêmio, um quadro de São José, uma imagem de São José, um livro de São José e tal. E aí ele ia embora da livraria, ele voltou. Catou, apontou o dedo e falou assim, irmão, eu tô aqui pra te dizer que Deus tem um sonho pra realizar na sua vida. Você não vai ficar só aqui, não. Você vai pra outro lugar, eu não sei onde que é. Mas Deus tem outro lugar pra te mandar. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Eu falei, ele tá doido. Ele tá doido. Mal sabe, eu não tava conseguindo pagar o aluguel, não tava conseguindo pagar as contas. Naquele sofrimento. Foi num sábado. Na quarta-feira, eu entro na loja, né? Tava reabrindo o comércio aquela semana. Eu paro na frente da imagem de Nossa Senhora das Graças. E era como se ela estivesse sorrindo pra mim. Eu parei e fiquei viajando. Até tirei foto, acho que eu mandei pra Camila. E fui emitir uma nota. Aí no que eu tô emitindo a nota, a Sueli me liga.
Falou assim, Rômulo, ó, você não me conhece, mas eu sou a Sueli, da loja lá de Ribeirão. Eu queria saber se você tem interesse em ficar com a loja. Aí eu falei assim... Aí eu, homem de pouca fé, não... Eu falei assim, irmã, eu não posso, né, no momento, mas se você quiser, traz as coisas pra cá que eu ajudo você a vender, né? Um meio de ajudar ela, né? O esposo dela tinha falecido, eu sabia. Uhum. E aí, ela falou assim, não, vem sábado pra gente conversar. Tá bom. Era uma quarta-feira. Na quinta-feira, a Camila tinha ultrassom aqui no Hospital Ribeirão, da Maria Clara, né? E a gente foi fazer o ultrassom. No que a gente saiu do ultrassom, eu tinha uma medalhinha no porta-luva do carro. Foi abençoado lá na Milícia da Imaculada. Tinha uma medalhinha só. E um sonho. Né? Eu lembro que eu rezava muito com a música do Frei Gilson, Deixa Deus sonhar em ti. E eu peguei aquela medalhinha, fiz igual o Monsenhor Jonas Abib na canção nova, né? Peguei a medalhinha e joguei dentro da loja. Tava com a porta fechada, tinha uma brechinha na porta, eu joguei a medalhinha pra dentro. E rezei lá na porta da loja. E a Camila, que é a pessoa mais... Eu sou emocionado, né? Você fala pra abrir uma livraria lá no Japão, eu vou. A Camila, ela já é mais pé no chão. Na segunda-feira, a Camila tinha passado lá na frente e falado. Viu que a porta estava fechada da loja, né? Preocupada se tinha fechado a loja. Falou assim, meu, será que um dia Deus vai trazer a gente pra cá? Na segunda-feira, a Camila falou isso. Na quarta-feira, a mulher me liga. Na quinta-feira, a gente vai lá, faz a oração. No sábado, eu vou conversar com a Sueli. Falou assim, Rômulo, a loja é de vocês. Paga o que você tiver que pagar, né? Da maneira que você puder. Mas a missão tem que continuar. E aí, a gente veio pra cá. Aí, ó. Livraria Nossa Senhora das Graças, de Ribeirão. E o que é mais bonito na história, irmão, é que há 27 anos atrás, o seu João e o compadre dele abriram uma livraria juntos, a Livraria Nossa Senhora de Fátima. Não deu certo a sociedade, o Ivanildo veio para Ribeirão. Então, aquilo que começou unido lá atrás, sendo um, Viraram 2 livrarias. se tornaram 2 e hoje se tornam Uma novamente. né? Caraca, que top. Acredito! Que top. E essa é a nossa missão, né? Eu falo, é uma missão. Né? Se a gente for trabalhar pelo dinheiro, a gente pira, fica louco, mas Aham. assim, a gente passa por algumas situações, mas Deus sempre dá um testemunho, cara. Tem tempo, Vini? Tem tempo ainda? Não, agora a gente tá bem apertado no tempo. Mas falando, né, da livraria, agradecer você, né, por toda a parceria aí que a gente... que você propôs pra gente, né? A gente fez uma parceria com o Rômulo, ele nos emprestou, porque a gente não tinha decoração nenhuma pro estúdio. Então ele nos emprestou a decoração. Eu passava lá, pegava as coisas, não devolvia. Até hoje não devolvi, né? Mas, Fácil, né, pessoa a fácil. gente ajudou. Tem nem vergonha na cara, né, Raul? A gente, Raul. a gente decorando as coisas, né? E você falou bastante da sua família, de história, né? E a gente tem alguns vídeos aí pra estar passando, Eita, pra Deus. que você possa ver, né? Que é a primeira vez que a gente faz isso, né, Júlia? É, mas a gente nunca fez Né? mesmo. Então, tem alguns vídeos aí Eu pra... vou conhecer minha família. Essa é a Maria Clara, gente. Filha do Rômulo. Que bonitinha. Beijo, te amo. Ah! Maria Clara. Quem vê pensa que essa... Tem bem que pensa que é calminha assim, né? Não conhece a braveza, né? Não é? Eu sou o Gabriel, filho do Rômulo. E ele é legal. Quando eu crescer, quero ser igual a ele. Pregar a palavra de Deus. Ah, que bonitinho. Isso. Esse é Ah, uma meu Deus. figura. Esse é uma figura. Isso não tem dinheiro que paga, Isso gente. não tem. E a patroa? Quem manda em Acompanhar. casa? Agora Eles vem. me acompanham, né? Em missão. Eles me acompanham nas pregações. A Olha patroa. Só, Deus. Oi, meu nome é Camila, sou esposa do Rômulo e sou imensamente grata a Deus por fazer parte da vida dele. Né? Já estamos juntos há 13 anos, numeroso. Quem foi com Deus? Travou? Né? Deus Queria... é bom. Todo tempo. Todo Todo tempo tempo Deus é bom. Queria agradecer muito sua presença aqui, né?
nada é por acaso, né? A gente tentou Nada. gravar esse programa tantas vezes, né? E não deu certo. Quero agradecer imensamente sua presença aqui hoje, ter partilhado com a gente esse testemunho de vida, de fé, né? A gente não pode desanimar nunca. Quando Deus promete, Ele cumpre, desde que a gente Cumpre. entenda o nosso chamado. Cumpre. Então, queria agradecer do fundo do coração mesmo, Rômulo. Sim. Sua presença aqui hoje, toda a parceria, você acreditou nesse sonho que a gente tem também do Gente de Fé, Uhum. né? Então, Vou queria... permanecer acreditando. acreditando. A gente tem muito Sim. a evangelizar ainda. Você falou que não dá tempo, então não vai dar pra dar Não, os dá presentes. tempo, dá Nossa. tempo, dá tempo. Pera aí, te arranca o Isso, tempinho. um Dá presente. Esse Ah. da Júlia. Obrigada. Todos os convidados aprendam com o Rômulo. Ó, É. olha só. Nossa, ele não tem vergonha na cara, Raul. Meu Deus, tem que abrir? Tem que abrir. Eu sou tímida. Eu quero aproveitar o último instante e agradecer, né? Agradecer o apostolado de vocês, né? Eu já vou deixar aqui. Que lindeza! Como sempre, né? Eu busco falar de família, cara. Isso pra mim é muito caro. São José, padroeiro dessa cidade. Você sabe a importância que vocês têm pra essa cidade, né? Oh, meu O Deus. apostolado de vocês. Continue, porque as pessoas vão na livraria para falar do programa de vocês, para falar do podcast de vocês. Testemunho edifica, né? Tem pessoas arrebentadas que precisam ser edificadas pela missão de vocês. Agradecer, né, o Binho, né, que de uma maneira muito especial me abriu as portas, né, para cá, né, para a cidade. Muitas vezes me chamou: Rômulo, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. A minha maior alegria, cara, é servir a Deus. Servir a Deus. Eu posso, cara, não ter muita coisa, mas servir a Deus é a nossa alegria. É trazer a livraria pra cá, trazer a livraria pra lá, é rebanhão, é o que for, irmão. Mas eu tenho muito a agradecer pela pessoa que você é. É assim, a gente é ponte, né? Agradecer aos irmãos que me trouxeram pra cá. Se a gente for falar, o pessoal do Ruá, o pessoal Michael, tem muitas pessoas, mas não tenho a oportunidade de agradecer a cada um agora, mas tenho a oportunidade de agradecer você, né? Por isso, a Júlia, que ajuda, que é suporte para esse rapaz, muito obrigado mesmo, de coração. Espero que faça diferença na vida de vocês. Tem a liturgia diária aí, para vocês anotar os próximos podcasts. Pra eu anotar os convidados, que o Binho chama todo mundo. Isso. É Santa Gema. Santa Gema Galgani, tá vendo? Eu acompanho, sei, né, quem é especial pra vocês. Não tinha de Santa Filomena, Binho, mas você tem tudo já. Tenho tudo, Santa Filomena. E é isso, Que gente. lindo, É muito isso. Obrigada. Obrigado mesmo, que Deus abençoe sua vida, né? Grandemente. E é isso, né? Ai, Não tem que nem o que legal. falar, né? Queria agradecer você também que nos assistiu esse tempo todo nesse podcast. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, por também, assim como o Rômulo, acreditarem nesse sonho. Né? A gente não quer nada demais, só quer evangelizar e levar o amor de Deus à frente. Né? E hoje a gente falou tanto de amor, né? Então que Deus Surprise. abençoe a cada um de vocês, leve muito amor, né? Nos ajudem divulgando esse programa, compartilha, nos siga na rede social, no YouTube também, que nos ajuda a levar essa missão. Né? A nossa maior alegria é levar essa missão à frente. E alcançar mais pessoas, né? Alcançar mais pessoas. Agradecer aos nossos parceiros, a Maziarte, né? A Nossa Senhora das Graças, né? Que é o Top. Rômulo, né? O estúdio também, Nossa Cidade, quando as duas pessoas se acreditaram na gente. O Márcio, Nossa Cidade, o Rômulo, né? Então agradecer de coração, né? A todos aqueles que nos ajudam a ter esse programa aqui mais uma vez. Então, agradeço vocês, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até o quinta-feira próximo. que vem. É isso. Deus abençoe. Deus Boa abençoe. noite. Aí, gostei.